Bom dia, pessoal. A gente já começa, tá? Vou esperar um pouquinho para ver Bom quem dia. mais vai entrar, a gente já começa. Beleza. Bom, pessoal, acho que a galera que tinha que chegar já chegou. Que hoje o frio tá tenso, pessoal. Acho que vai ficar um pouco mais na cama, hein? Tá maluco. Vamos lá. Ô, rapaziada, a nossa última aula, que no caso vocês não estavam, né? Deu problema para entrarem. Eu estava falando para vocês exatamente isso aqui, ó. Tá? Tipo de ligação covalente. Estava colocando o exemplo de ligação covalente tripla, tá? Então, eu só vou retomar aqui rapidinho e a gente já inicia o conteúdo realmente de hoje. Ó, então, a ligação covalente, tá? É uma ligação que ocorre entre metal e ametal. Desculpa, a ligação covalente é uma ligação que ocorre entre ametais, ou seja, tá? É uma ligação que ocorre com compartilhamento de elétrons. Então, seja entre ametais, seja entre ametal e o hidrogênio, ou seja entre os hidrogênios, nós teremos o compartilhamento, tá, desse par eletrônico. Quando nós tivermos o compartilhamento de um par, tá, eletrônico entre átomos, por exemplo, entre o oxigênio e o hidrogênio, nós chamamos isso de uma ligação covalente simples. Se por um acaso nós tivermos dois pares sendo compartilhados entre os átomos, nós passamos por uma ligação covalente dupla, e se nós tivermos três pares sendo compartilhados entre os átomos, nós passamos por uma ligação covalente tripla, ok? Esses são os três tipos de ligações covalentes que nós temos, simples, dupla ou tripla. Além disso, nós teremos nesse momento um tipo de ligação covalente especial, tá? Que tipo de ligação covalente especial que é esse, professor? É uma ligação covalente dativa. Tá? Essa ligação covalente dativa, apesar dela ser covalente, ou seja, apesar dela continuar acontecendo com o compartilhamento de par eletrônico, ela vai se dar de uma maneira um pouquinho diferente. Professor, como que vai acontecer isso? É o seguinte, para que essa ligação covalente dativa aconteça, para que ela ocorra, é necessário que a gente tenha um átomo estável, ok? Ou seja, esse átomo já tem os 8 elétrons em volta dele, e além de ter esses 8 elétrons, ele precisa apresentar um par eletrônico não ligante. Mas o que é par eletrônico não ligante? Vamos ver aqui embaixo, tá? Vamos ver aqui embaixo. Os elementos que podem realizar essa ligação dativa são os elementos localizados na família 5,
6 e 7A, justamente porque são os únicos elementos que vão apresentar par eletrônico sobrando em volta deles, mesmo já estando estável, certo? Esses são os caras que podem fazer a ligação dativa. Quais são os átomos que podem receber essa ligação dativa? Os átomos que recebem, obrigatoriamente, eles necessitam de 2 elétrons, tá? Então, para que um átomo receba a ligação dativa, ele precisa necessitar de 2 elétrons. Uma informação importante. Eu disse que aqui nós continuamos com o compartilhamento. Só que aqui o compartilhamento será de maneira unilateral. Como assim, professor? Unilateral. Um átomo vai entrar com os 2 elétrons, enquanto o outro átomo não oferece nenhum elétron. Ele só compartilha esses 2. Diferentemente do que vinha acontecendo. Ó. O que acontecia era, um átomo entra com um elétron, o outro átomo entra com um elétron, e aí esse par fica comum entre os 2. Aqui não. Aqui um átomo entra com os 2 elétrons, ou seja, entra diretamente com um par eletrônico, e o outro apenas vai receber, tá? Receber, ok? Bom, como eu disse, quem pode realizar essas ligações covalentes dativas são chamados de elementos da família 5, 6 e 7A. Por que isso pode acontecer? Vamos lá. Se o elemento está na família 5A, é porque ele tem 5 elétrons na camada de valência, ok? Se ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer uma ligação, compartilha 6. Segunda ligação, compartilha 7. Terceira ligação, compartilha 8. Então, quando esse átomo realiza 3 ligações, ele se estabiliza com 8 elétrons em volta dele. Porém, apesar dele estar estável com esses 8 elétrons, vocês podem perceber que este par eletrônico, em momento algum, foi utilizado para fazer ligação. Tá? Esse par eletrônico ele está aí na camada de valência desse átomo da família 5A para participar da contagem e estar com 8 elétrons. Porém, ele não participa, tá? Ele não participa de nenhuma ligação. Esse cara é o tal do par eletrônico não ligante. Então, significa dizer que esse elemento da família 5A, além de fazer as 3 ligações covalentes as 3 ligações covalentes normais dele, ele ainda pode fazer a ligação covalente dativa. Tá? Por que, professor, que você disse que ele pode fazer? Porque depende da sua estrutura. Nós vamos ver que em alguns casos não é necessário essa ligação covalente dativa, em outros casos tornam-se necessários, tá, o compartilhamento desse par eletrônico. Então tudo vai depender dos átomos que você tem e das estruturas que você apresenta ali dentro. Tá? Então a gente vai sempre ter que analisar a necessidade dessa ligação dativa ou não. Mas os elementos da família 5A podem fazer uma ligação dativa. Já os elementos da família 6A, né? Os elementos da família 6A têm 6 elétrons em volta deles, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa dizer que ele precisa fazer 2 ligações. Quando ele faz a primeira, compartilha 7. Faz a segunda ligação, compartilha outro elétron, 8. Então, nesse momento, o átomo da família 6A é um átomo estável, porque ele já fez as 2 ligações que ele precisava. Como ele já fez as 2 ligações que precisava, ele já tem 8 elétrons em volta dele, tudo ok. Porém, você pode observar que este par eletrônico, ele não foi utilizado para fazer ligações e esse par eletrônico, ele também não foi utilizado para fazer ligações. O que significa dizer, então? Significa dizer que isso aqui, ó, pode fazer uma ligação dativa e isso pode fazer uma ligação dativa. Então, significa dizer que os elementos da família 6A poderão fazer até 2 ligações dativas. Volto a repetir, eu falo que são até 2, porque em algumas situações nós não teremos a necessidade de fazer essa ligação dativa, em outras situações nós precisaremos fazer uma, e em outras situações ainda nós precisaremos fazer 2 ligações covalentes dativas. Sempre vai depender dos átomos que estão em volta aí dele para você determinar se é ou não necessário. Ah, professor, mas isso é complicado? Não, não.
você vai ver que basicamente vai ter oxigênio. O oxigênio é o principal átomo que recebe a ligação dativa. Então, pela quantidade de oxigênios, a gente vai conseguir perceber se ele vai fazer a ligação dativa ou não. Fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? E chegando até o elemento da família 7A, os elementos da família 7A têm 7 elétrons em volta deles. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa dizer que ele precisa fazer uma ligação covalente, compartilhou esse par eletrônico, agora ele passa a ter 8 elétrons em volta dele, ou seja, esse cara encontra-se estável. Tá? O que acontece nesse momento? Nesse momento ele já está estável e ele possui 1, 2, 3 pares. Tá? Ele tem 3 pares que não estão sendo utilizados para ligação, ou seja, ele apresenta 3 pares eletrônicos não ligantes que podem fazer 1, 2, 3 ligações dativas. Então, elementos da família 7A podem fazer até 3 ligações dativas. Esse vai ser o motivo de, quando nós entrarmos lá no terceiro bimestre, tá? Lá na apostila 3, quando nós entrarmos em ligações químicas envolvendo ácidos, vocês vão perceber que os elementos da família 7A são os únicos elementos que conseguem formar quatro ácidos diferentes com o oxigênio. E esses 4 ácidos diferentes justamente é por conta dessas 3 ligações dativas que eles podem fazer, certo? Então, esta ligação dativa vai aumentar o número de estruturas, vai aumentar o número de moléculas que um átomo pode gerar, tá bom? Então, aqui, ó, até uma dativa, até 2 dativas, e aqui ele pode fazer até 3 dativas, tá? Só um detalhe que eu quero que vocês anotem antes de a gente trocar de slide, é que a ligação covalente dativa, ela ainda pode receber um outro nome. Ela pode ser chamada de ligação covalente coordenada, tá? Ligação covalente coordenada. Anotem aí, por favor. A ligação covalente dativa pode ser chamada também de ligação covalente coordenada. Apenas um detalhe, vocês ainda dificilmente procuram vestibulares para analisar, mas se procurarem, ou se isso acontecer lá no segundo ano, tá? E vocês se depararem com algumas questões que não falam de ligação dativa, nós vamos ter que tomar um cuidado. Quando chegar no terceiro ano, nós vamos ter que especificar basicamente as provas, os vestibulares que vocês vão fazer. Por quê? Os vestibulares de São Paulo, como USP, Unicamp, não utilizam o conceito da ligação dativa. Eles utilizam o conceito de expansão do octeto. Tá? Mas isso é um pouco mais complexo e a gente vai determinar lá no terceiro ano, tá? Perfeitamente essa expansão do octeto. Ah, mas por que tem vestibular que cobra a ligação dativa e tem vestibular que não cobra? São conceitos de química diferente, tá? Algumas provas levam em consideração que essa ligação dativa não existe, que na verdade o que acontece é que alguns átomos se estabelecem com 10, com 12 elétrons, ao invés de apenas 8, e quem considera que a ligação dativa existe, considera apenas a teoria do octeto. Vestibulares da nossa região, o EM, o UEL, o EPG, tá? O próprio Enem, Federal do Paraná, consideram essa ligação dativa aí ainda. Tá? Por isso que a gente fala dela aqui numa boa, tá bom? Por isso que a gente fala dela aqui numa boa. Mas isso, lá no terceiro ano, nós vamos especificar um pouco mais. Por enquanto, para o PAS, a gente considera essa ligação dativa numa boa. Tá? A UEM continua cobrando isso tranquilamente. Vamos lá. Alguns exemplos. Tá? Alguns exemplos. Aqui eu coloquei para vocês moléculas que nós temos de elementos da família 5A, de elementos que nós temos da família 6A e de elementos também da família 7A. Tá? Esses são os principais exemplos que nós temos, os principais exemplos cobrados nas provas. Isso pode ajudar vocês a entenderem um pouco mais essa ligação covalente dativa. Começando aqui em cima pelo HNO3. Ó. HNO3.
Esse cara é o ácido nítrico. O nitrogênio, tá? Que é o átomo central. Professor, quem que é o átomo central? É o átomo que está no centro da molécula. Ele que é a chave da molécula. Os outros átomos estarão ligados a ele ou ligados a átomos que estão ligados a ele. O nitrogênio, ele é um elemento da família 5A, tá? 5A. Então ele tem aqui em volta dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Para se estabilizar, o que ele precisa fazer? 1, 2, 3 ligações. Ah, por quê, professor? Porque se ele tem 5 elétrons e ele faz 3 ligações, ele vai conseguir utilizar 3 novos elétrons passando para 8. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse momento, a gente considera que o nitrogênio tem 8 elétrons em volta dele. O nitrogênio encontra-se estável. Ele tem esse par eletrônico que não foi utilizado para ligação nenhuma, ou seja, chamado de par eletrônico não ligante. E com esse par eletrônico não ligante, ele pode fazer a ligação dativa. Só que para que essa ligação dativa de fato aconteça, para que essa ligação dativa de fato ocorra, então é necessário que o átomo que vá recebê-la necessite de 2 elétrons. Se você pegar a tabela periódica, oxigênio, família 6A. 2, 4, 5, 6. Os elementos da família 6A apresentam 6 elétrons na camada de valência. Para se estabilizar, ele precisa de 2. É exatamente o que eu falei para vocês aqui, ó. O átomo que recebe a ligação dativa, obrigatoriamente, ele necessita de 2 elétrons. Ah, então isso vai acontecer só com o oxigênio? Não, não. Eu vou mostrar outras situações que ocorrem com outros átomos. Mas, na maioria dos casos, na maioria, e não é regra, quem recebe essa ligação dativa é o átomo de oxigênio. Tá? Então, nesse momento, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele utiliza esses 2 do nitrogênio, 8. O oxigênio encontra-se estável e a minha molécula também está estável, está estruturada. Ok? Falando ainda do nitrogênio, mas em uma outra situação, tá? Numa outra situação, no íon NH4+, tá? No íon NH4+. O íon NH4+, é um íon extremamente especial, porque ele vai ser uma exceção quanto ao tipo de ligação que ele faz. Aparentemente, ele faz uma ligação covalente, mas... Ó, o microfone aí. Mas, quando ligado a um outro metal, como é o caso do cloro, tá? Ele acaba apresentando uma ligação iônica. Então, vamos dar uma cuidada especial com ele, porque ele pode gerar problemas. Vamos lá. Nitrogênio, família 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Precisa fazer 3 ligações. Uma, 6 elétrons. Segunda, 7 elétrons. Terceira, 8 elétrons. Então, nesse momento, o nitrogênio está estável com 8 elétrons. E aí ele apresenta um H+, aqui em cima, para receber a ligação. Para falar desse H+, a gente precisa lembrar do que é o hidrogênio. Tá? O hidrogênio tem número atômico 1. Se você fizer a distribuição eletrônica para ele, 1s1. Ele se estabiliza, assim como o gás hélio, com apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, para ficar estável, o hidrogênio deveria receber 1. Né? E aí ele fica estável. Só que tem um problema. Eu não tenho o hidrogênio. Eu tenho quem aqui? Ó? Eu tenho o hidrogênio mais. E o que essa carga mais significa para nós? Significa dizer que o hidrogênio perdeu um elétron, ou seja, o hidrogênio perdeu o único elétron que ele tinha. Significa dizer que nesse momento ele apresenta 0 elétrons. Para se estabilizar, como eu disse, ele precisa ficar com 2 elétrons na camada de valência, assim como o gás hélio, e nesse momento ele tem 0. Se nesse momento ele tem 0 e ele precisa de 2 elétrons na camada de valência, o que vai precisar acontecer com ele?
ele vai precisar receber 2. É por isso, tá? É por isso que o H+ consegue receber essa ligação dativa. Porque ele tem um total de 0 elétrons e para se estabilizar ele precisa ter 2. Por esse motivo, ele consegue receber a ligação covalente dativa, dando origem ao íon NH4+. Ok? Esse íon é chamado de íon amônio. Aqui está. Um cuidado em especial, isso já foi questão do vestibular da UEM, então pode muito bem aparecer no PAS, tá? Deste ano, é o íon NH4+ ligado ao cloreto. Quando a gente tem essa estrutura aqui, ó, nós consideramos que apesar de não ter metal, essa ligação é uma ligação iônica. Professor, por que essa ligação é uma ligação iônica? Porque nós consideramos, você viu que o hidrogênio saiu de hidrogênio 0 para hidrogênio mais? O que aconteceu com ele? A perda de um elétron, não foi isso? Então nós consideramos que a perda desse elétron do hidrogênio, ele foi enviado para quem? Para o cloro. Aqui. Foi enviado para o cloro. Tá? Então esse elétron foi enviado para o cloro, então nós consideramos que aqui houve uma transferência. Então muito cuidado, isso quando aparece em provas gera uma confusão. Anotem aí, ó. NH4Cl, ligação iônica, é um íon especial, é uma exceção, é um caso à parte que nós temos. Anotem aí, por favor. Tá? O que é esse negócio que vocês estão fazendo aí, shake hand aí? O que é essa bagaça? É nada de útil? Eu nem sei do que você tá falando. Ah, apareceu João Gabriel, shake hand, não sei o que. É por causa que eu ergui a mão. Pra falar? Eu tava com uma dúvida. Não, mas não faz isso não, pelo amor de Deus. Quando vocês tiverem que perguntar, vocês abrem o microfone e falam pra mim, pô. Ah, fiquei com medo de interromper. Ah, interromper. É só não falar besteira a hora que eu estiver falando, mas pergunta, você pode perguntar o que você quiser. Ah, tá no meio da explicação. É dúvida? Pergunta, velho. Tá maluco. Deixa passar não. Pode falar. Quem tem dúvida pode perguntar aí agora. Ô, professor, fiquei com dúvida aqui nessa parte mesmo do NH4 ali, na forma de distribuição dele. Aqui na distribuição dele aqui, ó? Aham, isso mesmo. Tá. Então, a distribuição de hidrogênio é um S1, isso aqui não tem problema. Sim? Certo. Tá. O hidrogênio, ele passou para H+. Sempre que você passa por uma carga positiva, quer dizer que você perdeu elétrons. Se não tem nada do lado, isso aqui é 1, não precisa mostrar, então quer dizer que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, quer dizer que ele passa a ter 0 agora, João. Então é como se fosse entendi. um ele S0. vai necessitar de 2? Sim, o hidrogênio para se estabilizar ele fica igual ao gás hélio. O hélio é o seguinte, o hélio é 1s2. Essa é a distribuição eletrônica do hélio. E ele é estável. O hidrogênio segue a mesma distribuição dele. Tá? O hidrogênio segue a mesma distribuição dele. Precisa ficar com 2. Como ele tem 0 nesse momento, ó, para ele passar para S2, ele vai precisar desses 2 elétrons. Ah, entendi, professor. Certo? Certinho. Beleza. Galera, tinha mais gente que tinha feito essa parada da mão aí, ó. Quer perguntar? Não? Tá suave? Foi só um high five? Beleza. Continuando aqui, então. Saindo do nitrogênio, vamos falar sobre agora o enxofre, tá? Que é um elemento da família 6A. Esse cara, ele é bacana. Por que ele é bacana? Porque ele forma estruturas em que a gente não precisa de ligação dativa, né? Como é o caso do H2S. O H2S a gente não tem ligação dativa. Tá? Ele faz isso aqui, ó. Então não tem a necessidade, ó, sobram os 2 pares, não tem a necessidade de fazer a ligação dativa. Porém, numa situação como o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, nós temos isso, tá, sendo necessário. Ah, mas por que é necessário? Bom, família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para se estabilizar, então ele precisa de 2 ligações. 7, 8. Está estável. Tá? Porém, ele ainda tem 2 pares que não participaram de ligações. Significa dizer que ele pode, né, fazer ligações dativas com estes pares eletrônicos. Como essa estrutura?
como essa estrutura é o H2SO4, e nesse momento você já alocou dois oxigênios e os hidrogênios, tá? Ah, professor, por que fica grudado? Calma, isso aqui é um ácido. Nós vamos ver, que eu citei lá na apostila 3, nós vamos ver que ácidos, quando tem oxigênio, obrigatoriamente o hidrogênio fica conectado a ele. Calma, nós vamos falar mais para frente sobre isso. Deixa aqui. Então, ele já resolveu o problema do hidrogênio, já resolveu o problema de dois oxigênios, mas ainda faltam dois oxigênios para conectar-se a ele. Como que esses oxigênios farão isso? Ligação dativa. Ah, mas por quê? Porque o oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons, com 2 da dativa, estável. Família 6A, 6 elétrons, com 2 da ligação dativa, 8, estável. Então, a estrutura do ácido sulfúrico, o H2SO4, ele possui duas ligações dativas. Ó. Duas ligações dativas para estabilizar a molécula como um todo. Certo? Ok? Aqui embaixo, ainda falando do enxofre, só que agora o enxofre ele vai fazer apenas uma dativa na molécula do SO2. Por quê? Porque é o seguinte, família 6A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Para se estabilizar, faltam 2, 7, 8, está estável. O que sobra para ele? Sobra 1, 2. Sobram 2 pares eletrônicos. Como essa molécula é uma molécula de SO2, ele já se ligou a um oxigênio, falta apenas um. Então, esse outro oxigênio, que está na família 6A, que tem 6 elétrons e precisa de 2, vai realizar a ligação dativa com o enxofre se estabilizando. Ah, professor, e esse par eletrônico que sobrou aqui? Ué, sobrou. Por que sobrou? Porque ele não tem nenhum outro átomo para se ligar. Esse par eletrônico sobrou. Ah, não tem problema? Não. Aqui na ligação química não tem problema. Isso vai gerar um problema lá em geometria molecular. Tá? Lá na geometria molecular isso vai gerar um problema, mas deixa para a gente falar desse problema quando nós entrarmos lá. Tá? Por enquanto, fez a ligação? Fez. Sobrou um par? Legal, bacana. Não tem problema nenhum. Tá? Esse par que sobra significa dizer que você pode colocar mais um oxigênio. E se você colocar mais um oxigênio, ao invés de ficar com a molécula de SO2, que é o dióxido de enxofre, você passa para a molécula de SO3, que é o trióxido de enxofre, que é o que acontece aqui do lado. Ó. Como esse par eletrônico sobrou, eu ainda posso colocá-lo a um outro oxigênio. Está aqui, ó. Está aqui, igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilha um 7, compartilha o segundo, 8. Pronto, está estável. E agora, sobrou um par eletrônico, compartilha, o oxigênio está estável. Sobrou um par eletrônico, compartilha, o oxigênio está estável. Então, nesse momento, nós formamos o SO3 utilizando as duas ligações dativas. Tá bom? Ok? Queridos, nós temos mais aí 1 minuto e pouquinho. Nesse 1 minuto, eu vou falar desse cara aqui só, tá? Porque daí vai acabar o nosso tempo. Aí, para a próxima aula, a gente vem com mais exemplos, nós vamos entrar nas propriedades das ligações covalentes e depois em ligações metálicas, tá? Mas isso e isso é só para a semana que vem. Vamos lá, vamos falar do H3PO4. O H3PO4, ó, se cortar do nada é porque acabou a aula, tá? Eu não sei quanto tempo vai aparecer. Ele corta em 40 minutos. 30, né? 30, aula de 30. A H3PO4, tá aqui, ó, ácido fosfórico. Então, o fósforo, família 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 elétrons. Ele precisa fazer o quê? 3 ligações. 6, 7, 8. Sobra par eletrônico. Sobrou par eletrônico? Ah, sobrou. O que ele pode fazer? Ligação dativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recebe esses dois, estável. Então, o H3PO4, ó, que é o ácido fosfórico que está lá no refrigerante, que acaba com o cálcio da nossa vida, está aqui. Ele tem uma ligação covalente dativa com o oxigênio. Certo? Paquitões, por hoje é só. Depois eu deixo o link lá. O link não, eu deixo as páginas para vocês treinarem sobre isso. Tá? Professor, deixa eu perguntar um negócio. Deixa rápido que vai acabar. Normalmente eles vão dar o número de elétrons que cada elemento tem? Ou a gente tem que se virar? Eles vão fornecer a tabela periódica.
Eles vão fornecer a tabela periódica. Se não fornecerem a tabela periódica, aí sim ele vai te dar o número atômico. Então, oxigênio número atômico 8, enxofre número atômico 16. Aí você vai fazer a distribuição eletrônica e vai descobrir quantos elétrons tem na camada de valência, etc. Tá? Mas no caso do PAS, ele vai te fornecer a tabela periódica aí para isso. Entendi. Tá bom? Uma das duas informações ele tem que te fornecer, tá? Uma das duas ele tem que te fornecer. Lá no terceiro ano ele não precisa te fornecer nada, você tem que se virar. Mas por enquanto ele te fornece aqui sim. Entendi. Tá? Queridos, grande abraço para vocês, tenham uma excelente semana, fiquem com Deus, bons estudos, bom descanso quando possível e até a próxima. Tchau. Tchau.